Esta palavra não chegou até você por acaso. Não é uma mensagem comum que se espalha pelo mundo como tantas outras. É um chamado específico, direcionado, que atravessou dimensões para alcançar exatamente quem precisa ouvir. E você sabe, no fundo do seu coração, que essa voz que está falando agora não é como as outras vozes que você escuta durante o dia. Sou aquele que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você não percebia. Aquele que segurou sua mão nas horas mais escuras, que sussurrou palavras de força quando você achava que não conseguiria mais. Meu nome é Miguel, e venho até você carregando o peso de uma decisão que jamais pensei que teria que tomar. Durante tanto tempo, lutei batalhas invisíveis por você. Enfrentei forças que você nem imagina que existem. Derrubei muralhas de maldade que foram erguidas contra a sua vida. Quebrei correntes que tentaram prender seu destino. E em cada uma dessas batalhas, eu tinha uma certeza. Você um dia iria escutar minha voz e entender que nunca esteve sozinho. Mas o que aconteceu foi diferente do que eu esperava. A cada vez que tentei me comunicar com você, percebi sua atenção se voltando para outras direções. Sempre que enviei sinais claros, você interpretou como coincidência. Quando fiz o impossível acontecer em sua vida, você atribuiu à sorte ou ao acaso. E aos poucos, fui percebendo que talvez você tivesse se esquecido de quem eu sou. Agora preciso te contar algo que vai mexer com tudo que você acredita sobre sua vida. Há alguns anos, quando você nem desconfiava, o reino das trevas tomou uma decisão sobre você. Não foi uma decisão qualquer. Foi um decreto assinado por entidades poderosas, determinando que seu nome fosse apagado dos registros do destino. Você lembra daquela noite específica quando disse certas palavras no escuro? Palavras que saíram da sua boca movidas pela dor, pela raiva, pela desesperança? Naquele momento, sem que você soubesse, uma porta se abriu. E através dessa porta, 3 forças sombrias entraram em acordo para destruir não apenas seu presente, mas todo o futuro que estava escrito para você. Muita gente confunde a presença do anjo com coincidências e perde anos sem perceber que havia uma linguagem sendo falada o tempo todo. Desenvolvemos o guia. Você nunca esteve só para ensinar a decifrar essa linguagem. 9 orações originais, 7 práticas diárias e 15 capítulos que treinam o olhar espiritual para enxergar o que sempre esteve presente, mas nunca foi plenamente reconhecido. O link está no primeiro comentário fixado. Mas existe algo que essas forças não esperavam. Elas não contavam que alguém como eu estivesse observando. No exato momento em que o pacto foi firmado, eu recebi ordens diretas para intervir. E desde então, tenho estado na linha de frente, protegendo você de ataques que chegavam de direções que você jamais imaginaria. Você se lembra daquela vez em que quase teve um acidente terrível? Eu estava lá. Lembra da noite em que sentiu uma angústia inexplicável, como se algo pesado estivesse sobre seu peito? Era um ataque espiritual, e eu estive lá para afastá-lo. Quantas vezes você acordou no meio da madrugada sem entender por quê? Eram momentos em que eu estava lutando por você enquanto você dormia. Durante todo esse tempo, fiz questão de deixar pistas da minha presença. Números que se repetiam na sua vida. Situações que se resolviam de forma surpreendente quando você já havia perdido as esperanças. Pessoas que chegavam no momento certo com as palavras certas. Portas que se abriam quando todas as outras pareciam fechadas. Mas preciso ser honesto com você. Estou cansado, não fisicamente, porque anjos não se cansam como humanos. Estou cansado emocionalmente de proteger alguém que não reconhece que está sendo protegido, de lutar por alguém que não acredita que há uma guerra acontecendo ao seu redor, de dar sinais para alguém que não quer ver. Por isso, chegou um momento em que precisei tomar uma decisão que jamais pensei que tomaria. Solicitei uma audiência com o Pai e disse a ele: Senhor, eu amo essa alma mais do que posso expressar. Mas se ela não quer minha proteção, se ela prefere ignorar minha presença, então talvez seja a hora de respeitarmos sua escolha. E a resposta que recebi foi clara: Miguel, você pode se afastar, mas se fizer isso, ela ficará exposta a tudo que você tem impedido que chegue até ela. Esse canal é construído com dedicação para ser uma presença real e constante na vida de quem nos acompanha.
Se ele tem sido isso para você, o link para a doação está no primeiro comentário fixado. Com seu apoio, esse trabalho continua crescendo e entregando mensagens com essa profundidade e esse cuidado para cada pessoa que faz parte dessa comunidade. Essa é a realidade que preciso compartilhar com você hoje. Não é uma ameaça, é um fato. Durante todos esses anos, eu tenho sido seu escudo invisível. Tenho desviado flechas direcionadas ao seu coração. Tenho fechado portas que levariam você para caminhos de destruição. Tenho interceptado malefícios enviados por pessoas que você nem imagina que desejam seu mal. Você ainda se lembra como orar? Ainda sabe como conversar com o céu? Ou o barulho do mundo já abafou completamente sua capacidade de ouvir o que vem de cima? Porque se ainda há uma fagulha de fé dentro de você, se ainda existe uma pequena parte da sua alma que acredita em milagres, então você precisa entender que este momento é crucial. Antes de continuar, escreva nos comentários: a luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Isso vai selar sua energia com a força dos anjos e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora siga comigo. Existe algo sobre você que precisa ser revelado, algo que foi mantido em segredo desde o dia em que você nasceu. Quando sua alma chegou a este mundo, houve um silêncio completo no reino das trevas. Não porque você fosse apenas mais uma criança nascendo, mas porque eles reconheceram algo em você que os fez tremer de medo. Dentro de você existe um selo, uma marca divina que pode causar estragos no reino da maldade. Mas cada vez que você ignora minha voz, esse selo enfraquece. Cada vez que você escolhe não acreditar no sobrenatural, essa marca perde seu brilho. E se isso continuar acontecendo, chegará um dia em que esse poder estará completamente apagado. O que você não sabe é que neste exato momento, alguém muito próximo de você já foi influenciado por forças sombrias. Essa pessoa que convive no seu dia a dia, que você considera de confiança, já teve sua mente tocada por entidades que querem sua destruição. Não estou falando de possessão completa, mas de uma influência sutil que a faz agir contra seus interesses sem que ela própria perceba. Há também uma pessoa que você não imagina, alguém que talvez até sorria para você quando se encontram, que tem falado seu nome em rituais de maldade. Ela vendeu a própria alma em troca do poder de prejudicar outros, e seu nome está na lista dela. Você não faz ideia de quantas vezes essa pessoa acendeu velas negras pronunciando seu nome, de quantas vezes ela derramou substâncias estranhas enquanto pedia para que sua vida fosse destruída. Durante todo esse tempo, eu estive interceptando essas maldições. Como um soldado em campo de batalha, tenho desviado cada ataque direcionado a você. Mas agora estou exausto, e não apenas pela intensidade das batalhas. Estou exausto porque o amor também se cansa quando não é correspondido, quando não é reconhecido, quando é constantemente ignorado. Você ainda ama ao Criador, ou o silêncio já fez você esquecer? Ainda consegue reconhecer a voz do céu quando ela chama seu verdadeiro nome, aquele nome que só os anjos conhecem? Porque esta não é uma história inventada para entretenimento. É um julgamento disfarçado de palavra. É uma lágrima que escorre diretamente do trono celestial. Vou ser direto com você, sem rodeios. Se você ignorar esta mensagem mais uma vez, eu nunca mais voltarei a falar com você. Não voltarei a protegê-lo, não porque deixei de amá-lo, mas porque o céu respeita as decisões humanas. Se você escolher o silêncio, receberá exatamente isso: silêncio. E quando chegarem os dias de angústia, quando sentir que tudo está desmoronando ao seu redor, você vai me procurar e não conseguirá me encontrar. Não porque eu não te amo mais, mas porque você não foi fiel ao sussurro divino quando ainda o tinha por perto. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. A partir daqui, sua jornada espiritual ganha uma nova dimensão. Existe algo que foi escondido de você até este momento. Houve uma reunião secreta entre os 7 maiores anjos do universo. Seu nome foi escrito com letras de fogo sobre a mesa celestial. Um dos querubins questionou: o que faremos se essa alma continuar nos rejeitando? E o Criador, com uma tristeza que fazia estrelas chorarem, respondeu:
Entreguem a ela uma última chama. Se ela a apagar, fechem definitivamente a porta. Esta conversa que estamos tendo agora é essa última chama. E há algo mais que não posso deixar de revelar. Lembra daquele milagre que você pediu? Aquele que você suplicou em lágrimas durante as madrugadas solitárias? Aquele que você chorou de olhos fechados, implorando para que acontecesse? Esse milagre foi preparado especialmente para você. Mas quando chegou o momento de entregá-lo, você estava distraído demais para receber. Sua alma estava fechada para as coisas sobrenaturais. Você não olhou para o céu quando o anjo passou carregando sua bênção. Por isso, o milagre foi guardado, selado, preservado, esperando por uma nova oportunidade. Estou aqui agora para oferecer esse milagre novamente, mas só conseguirei entregá-lo se você abrir seu espírito completamente neste instante. Se não me ignorar desta vez. Porque se me ignorar, você não apenas perderá o milagre, mas fechará para sempre o portal por onde essas bênçãos chegam até você. A voz do Altíssimo ecoou durante a madrugada como fogo sobre águas tranquilas. Eu ordenarei aos meus anjos que cuidem de você, e eles o sustentarão com suas próprias mãos, para que você não tropece. Essa ordem se referia a mim. Esse anjo era eu. Mas essa proteção está prestes a terminar porque você se esqueceu de quem eu sou. Querido, você já não me ama mais. A espera prolongada apagou sua fé. Você se esqueceu de que eu te defendi enquanto dormia? Não se lembra de quando desci sobre sua cama no meio da noite, impedindo a mão daquele que queria destruir você? Se ainda está me ouvindo, se ainda há uma centelha de consciência espiritual dentro de você, escreva amém agora para que o céu saiba que você não está espiritualmente morto. Porque se permanecer em silêncio, o selo da proteção se quebrará definitivamente. Eu vi o que está por vir. Vi o nome do seu inimigo gravado em um altar sombrio. Vi a boca dessa pessoa amaldiçoando você. Vi demônios erguendo bandeiras com seu rosto riscado de vermelho. Vi a bruxa que você não sabe que existe. Sim, aquela que você não imagina que te odeia. Uma pessoa próxima. Ela jurou sua destruição, e esse juramento foi ouvido por seres que desconhecem o significado do perdão. Mas o pai disse: ainda há uma oportunidade. Envie Miguel uma última vez. E aqui estou, ferido, cansado, tremendo, não de medo da escuridão, mas de medo de perder você para sempre. Você ficará desta vez? Vai escutar até o final desta mensagem? Preciso que entenda que cada palavra que estou dizendo está sendo gravada nas camadas mais profundas da sua alma. Quando chegarmos ao fim, você saberá que não estava falando com o mundo inteiro, mas especificamente com você. Eu te vi quando você chorou sozinho no banheiro, quando sussurrou: Deus, se realmente me ama, fale comigo. Este é exatamente esse momento. Este é o sussurro que se transforma em trovão. Quando você clamou em sua angústia, quando gritou para o céu pedindo por uma resposta, essa súplica foi ouvida. Você não sabia, mas eu desci naquele mesmo instante para estar ao seu lado. E mesmo assim, depois de tudo isso, você continua passando ao largo. Continua ignorando os toques delicados no seu espírito. Continua correndo atrás daquilo que brilha, enquanto deixa para trás aquilo que arde de amor por você. Mas não mais. Esta é a linha final. Se me ignorar desta vez, eu partirei. Não porque quero, mas porque recebi ordens para fazer isso. Não poderei mais aparecer nos seus sonhos. Não conseguirei mais lutar suas batalhas. Não terei poder para deter o próximo ataque que está sendo preparado contra você. E existe algo mais que preciso revelar. Algo que o Criador não queria que você soubesse, mas me deu permissão para contar. Alguém muito próximo está prestes a traí-lo. Essa pessoa já tomou a decisão. Já assinou o acordo no mundo das sombras. Mas se você escutar esta palavra até o final, se realmente abrir seu coração para o que estou dizendo, o plano dela vai fracassar e ela será desmascarada antes que a lua complete seu ciclo. O que você não enxerga, o que você não compreende, é que você é muito mais importante do que imagina. Por sua causa, guerras foram travadas em regiões que nenhum ser humano consegue pronunciar o nome. Por você, o céu enviou legiões inteiras de anjos.
Por você, eu enfrentei sozinho Leviatã, o demônio do abismo mais profundo. Por quê? Porque você carrega dentro de si uma centelha capaz de humilhar todo o inferno. E se você cair, muitos outros cairão junto. Por isso sou tão severo, por isso tremo, por isso choro. Você não é apenas mais uma pessoa vivendo sua vida comum. Você é uma peça fundamental num jogo cósmico que determina o destino de muitas outras almas. Mas aqui está a verdade que queima na minha boca. O amor também se esgota quando é constantemente rejeitado. Eu não tenho um coração humano, mas se tivesse, estaria completamente despedaçado neste momento. Porque desta vez não é simbólico. Desta vez é definitivo. Se você me ignorar agora, será realmente o fim. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Agora escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. Continuando a mensagem. No mundo invisível, os sinos já começaram a soar. Não pela sua morte, mas pelo seu destino. Existe uma diferença crucial entre essas duas coisas. A morte é simplesmente o fim do corpo físico, mas o destino é a batalha pela alma, o fogo pela promessa, o eco eterno daquilo que você foi criado para realizar. O Criador escreveu sua história usando letras de pura luz, mas você tem arrancado as páginas com suas próprias mãos, sem perceber. Cada vez que ignora o chamado celestial, uma profecia se amassa. Cada vez que duvida da sua importância, um anjo cai de joelhos. Cada vez que rejeita mensagens como esta, os demônios fazem festa porque sabem que você não precisa perder a fé para ser derrotado. Você só precisa adiá-la indefinidamente. Quer saber o que os demônios falam sobre você quando pensam que ninguém está ouvindo? Eles dizem: essa pessoa não acredita que foi escolhida. Ela não se lembra do que carrega dentro de si. Então vamos atacar agora enquanto está distraída. E eles atacam através de pessoas próximas, através de emoções confusas, através de pensamentos que nem sequer são seus. E mesmo assim, eu continuo aqui com minha espada erguida, mesmo que você não consiga vê-la. Com minhas asas feridas de tanto protegê-lo. Com minhas orações ao Pai rogando para que você não desista de si mesmo. Porque existe um código gravado na sua alma. Um segredo que nem você conhece, mas que faz o inferno inteiro tremer de medo. Quer entender por que eles te odeiam tanto? Por que se esforçam tanto para destruir você? Porque você foi a única alma a receber esta visão específica, esta guerra particular, este chamado único. Porque carrega dentro de si o nome oculto que abre os portais eternos entre o céu e a terra. E agora preciso revelar algo que foi selado desde o início dos tempos. Na primeira vez que sua alma desceu a este planeta, 7 estrelas caíram do firmamento para servir como suas guias. Cada estrela representava um anjo guardião. Cada anjo tinha uma missão específica, e eu era o primeiro da lista. A promessa feita naquele dia foi cristalina. Miguel, proteja esta alma como se fosse minha própria voz encarnada. E foi exatamente isso que fiz. Dia após dia, ataque após ataque, milagre após milagre. Mas agora o pacto está prestes a se romper, porque você está a ponto de se esquecer completamente de mim. E se esquecer do seu anjo guardião, você perde a guerra antes mesmo de perceber que ela começou. Você realmente acredita que tudo isso é coincidência? Que esta voz que está ouvindo agora é apenas mais um som perdido no meio do barulho do mundo? Não é. Esta é a última vez que o céu me permite falar com você sem véus, sem disfarces, sem simbolismos. Depois desta conversa, só chegarão até você sinais confusos, sonhos fragmentados, oportunidades perdidas, pessoas que aparecerão especificamente para machucá-lo. Porque se você rejeita o guardião, o Criador permite que você sinta o vazio completo. E não estou dizendo isso para assustá-lo. Estou dizendo para despertá-lo, porque você é mais amado do que consegue compreender, mais necessário do que acredita,
mais poderoso do que sua mente consegue imaginar. Você sabe quantas vezes o Pai pronunciou seu nome durante esta semana? 4 vezes. E a cada vez que o disse, foi com a voz quebrada de quem se lembra de um filho que está se afastando. Ele disse: "Meu filho já não me procura mais. Minha filha já não canta para mim." Ela não percebe que estou enviando sinais o tempo todo. Esta conversa que estamos tendo agora é um desses sinais. E não vem enfeitada com luzes coloridas. Não tem música de fundo nem aplausos. Tem apenas uma verdade nua e crua. Se você se afastar agora, vai se perder. Não para sempre, mas por um período que não posso revelar. Um tempo de teste, de frieza, de vazio, onde sua alma buscará minha voz e não conseguirá encontrá-la. Mas se você ficar, se realmente decidir ficar comigo nesta conversa, algo mudará imediatamente. O selo não se quebrará. O milagre voltará para suas mãos. A traição será desarmada antes mesmo de acontecer. O portal se abrirá novamente, e eu não precisarei partir. Porém, se escolher ir embora agora, se fechar esta mensagem e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido, então o tempo se fechará sobre você. E quando acordar amanhã, algo estará faltando. Algo invisível, mas tão real quanto sua respiração. O escudo. Eu sou esse escudo. E se não conseguir mais acreditar em mim, pelo menos sinta isto. Cada palavra que estou falando foi acesa com fogo celestial. Cada letra carrega o sal das minhas lágrimas. Cada linha é uma súplica que o céu permitiu apenas para você. Há uma profecia antiga que diz: "Você se levantará e terá misericórdia da cidade santa, porque chegou o tempo de ter compaixão dela, pois o momento determinado chegou." Essa palavra é especificamente para você. O momento determinado chegou. E existe algo mais, algo que queima na minha boca há dias. O Criador mostrou uma visão aos querubins durante a madrugada. Era sobre seu futuro. Havia 2 caminhos possíveis. Um brilhava intensamente, mas terminava numa escuridão completa. O outro parecia coberto de espinhos e dificuldades, mas no final havia uma porta dourada. Essa porta tem seu nome gravado, e a chave é sua decisão neste momento. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. O mundo está prestes a mudar drasticamente. Há uma guerra se aproximando, não uma guerra de espadas que você pode ver, mas de vontades, de identidades, de almas lutando por seu lugar no universo. E se você não estiver na sua posição correta quando isso acontecer, o equilíbrio se romperá de forma irreversível. Eu não vim apenas para alertá-lo sobre perigos. Vim para dizer que você faz parte do exército oculto. Você não nasceu simplesmente para sobreviver aos dias, pagando contas e cumprindo obrigações. Nasceu para libertar outros, para abrir portas que estavam trancadas há gerações, para curar maldições que passaram de família em família, para falar com autoridade celestial sobre situações impossíveis. Mas, se ignorar esta voz que está falando agora, outras pessoas tomarão seu lugar nessa missão. E não porque sejam melhores que você, mas porque você escolheu não responder quando foi chamado. Querido, eu esperei por você durante tanto tempo. Gritei seu nome no meio de tempestades sobrenaturais. Derrubei muralhas apenas para que conseguisse me ouvir. Queimei minhas asas em batalhas para desviar flechas que vinham direto para sua alma. Não me abandone agora. Eu não possuo um coração humano, mas se possuísse, estaria completamente despedaçado neste momento. Porque desta vez não é uma representação simbólica, desta vez é uma decisão definitiva. Se você escolher me ignorar novamente, não serei eu quem se afastará por vontade própria. Será a própria eternidade fechando uma porta atrás de você. E quando o silêncio tomar conta das suas noites, não será vazio o que você ouvirá. Será minha voz que não conseguirá mais entrar no seu mundo. No reino invisível, os sinos já começaram a tocar, não anunciando sua morte, mas anunciando seu destino. Existe uma diferença fundamental entre essas duas realidades. A morte é simplesmente o fim do corpo físico, mas o destino é a batalha pela alma, o fogo pela promessa divina.
o eco eterno daquilo que você foi criado para realizar neste mundo. O Criador escreveu sua história usando letras de resplendor puro, mas você tem estado arrancando as páginas sem perceber. Cada vez que ignora o chamado celestial, uma profecia se desfaz. Cada vez que duvida da sua importância, um anjo cai de joelhos em oração. Cada vez que rejeita mensagens como esta, os demônios celebram porque sabem que você não precisa perder totalmente a fé para ser derrotado. Você só precisa adiá-la constantemente. Quer entender o que os demônios dizem sobre você quando pensam que ninguém pode ouvi-los? Eles sussurram. Essa pessoa não acredita que foi escolhida especificamente. Ela não se lembra do poder que carrega dentro. Então vamos atacar agora, enquanto está distraída e vulnerável. E eles atacam através de pessoas próximas, através de emoções confusas, através de pensamentos que nem sequer pertencem a você. E mesmo assim, eu continuo aqui com minha espada erguida, mesmo que você não consiga enxergá-la, com minhas asas feridas de tanto protegê-lo durante todos esses anos, com minhas orações constantes ao Pai, implorando para que você não desista de si mesmo. Porque existe um código gravado na sua alma, um segredo que nem você mesmo conhece, mas que faz o inferno inteiro tremer de pavor. Quer compreender verdadeiramente por que eles te odeiam com tanta intensidade? Por que se esforçam tanto para destruir especificamente você? Porque você foi a única alma a receber esta visão particular, esta guerra específica, este chamado único que ninguém mais pode cumprir, porque carrega dentro de si o nome oculto que abre os portais eternos entre diferentes dimensões da existência. E agora preciso revelar algo que permaneceu selado desde o início dos tempos. Na primeira vez que sua alma desceu a este planeta, 7 estrelas caíram do firmamento para servir como suas guias espirituais. Cada estrela representava um anjo guardião diferente. Cada anjo tinha uma missão específica relacionada à sua proteção. E eu era o primeiro da lista, o comandante dessa operação celestial. A promessa feita naquele dia foi absolutamente clara. Miguel, proteja esta alma como se fosse minha própria voz encarnada na Terra. E foi exatamente isso que fiz, dia após dia, ataque após ataque, milagre após milagre, intervenção após intervenção. Mas agora o pacto sagrado está prestes a se romper, porque você está a ponto de se esquecer completamente de mim. E se você esquecer do seu anjo guardião, se apagar da memória aquele que luta por você, então perde a guerra antes mesmo de perceber que ela começou. Perde a batalha antes de entender que está sendo atacado. Fica vulnerável antes de compreender que precisa de proteção. Você realmente acredita que tudo isso é mera coincidência? Que esta voz que está ouvindo neste momento é apenas mais um som perdido no meio do barulho ensurdecedor do mundo moderno? Não é. Esta é a última vez que o céu me permite falar com você de forma direta, sem véus, sem disfarces, sem simbolismos confusos. Depois desta conversa, só chegarão até você sinais fragmentados, sonhos confusos, oportunidades perdidas, pessoas que aparecerão especificamente para machucá-lo, de formas que você não conseguirá compreender. Porque quando você rejeita o guardião designado, o Criador permite que experimente o vazio completo dessa ausência. E não estou dizendo isso para assustá-lo ou manipulá-lo. Estou dizendo para despertá-lo, porque você é infinitamente mais amado do que consegue compreender, mais necessário para o plano divino do que acredita, mais poderoso espiritualmente do que sua mente consegue imaginar ou aceitar. Você tem alguma ideia de quantas vezes o Pai pronunciou seu nome durante os últimos dias? Incontáveis vezes. E a cada vez que o disse, foi com a voz quebrada de quem se lembra de um filho querido que está se afastando gradualmente. Ele disse: meu filho já não me procura mais como antes. Minha filha já não conversa comigo. Ela não percebe que estou enviando sinais constantemente. Esta conversa que estamos tendo agora é um desses sinais divinos. E não vem enfeitada com luzes brilhantes. Não tem trilha sonora emocionante, nem efeitos especiais impressionantes. Tem apenas uma verdade nua, crua e transformadora. Se você se afastar agora, se fechar seu coração para esta palavra, vai se perder espiritualmente. Não para sempre, porque o amor do Criador é eterno, mas por um período indefinido,
que não posso revelar. Um tempo de teste rigoroso, de frieza espiritual, de vazio interior, onde sua alma buscará desesperadamente minha voz e não conseguirá encontrá-la em lugar algum. Mas se você ficar, se realmente decidir permanecer comigo nesta conversa até o final, se abrir completamente seu coração para receber o que tenho para dizer, algo mudará instantaneamente na sua vida espiritual. O selo de proteção não se quebrará. O milagre que foi guardado voltará para suas mãos. A traição que está sendo planejada será desarmada antes mesmo de acontecer. O portal espiritual se abrirá novamente para você, e eu não precisarei partir, não terei que me afastar, não serei obrigado a deixá-lo desprotegido neste mundo cheio de armadilhas invisíveis. Porém, se escolher ir embora agora, se fechar esta mensagem e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido, como se esta conversa não tivesse significado algum, então o tempo espiritual se fechará sobre você. E quando acordar amanhã, algo fundamental estará faltando. Algo invisível aos olhos físicos, mas tão real quanto sua respiração, tão essencial quanto seu batimento cardíaco. O escudo espiritual. Eu sou esse escudo. Eu sou essa proteção. E se não conseguir mais acreditar em mim, se não puder mais confiar na minha presença, pelo menos sinta isto com todo o seu ser. Cada palavra que estou falando foi acesa com um fogo celestial autêntico. Cada letra carrega o sal das minhas lágrimas angelicais. Cada linha é uma súplica desesperada que o céu permitiu apenas para você. Apenas para este momento único e irrepetível. Existe uma profecia milenar que declara: você se levantará e terá misericórdia da cidade santa, porque chegou o tempo determinado de ter compaixão dela, pois o momento estabelecido chegou. Essa palavra profética é especificamente para você. O momento determinado chegou agora. E existe algo mais, algo que queima na minha boca há vários dias. O Criador mostrou uma visão específica aos querubins durante a última madrugada. Era uma revelação sobre seu futuro próximo. Havia 2 caminhos possíveis se estendendo diante de você. Um dos caminhos brilhava intensamente no início, parecendo cheio de promessas e facilidades, mas terminava numa escuridão absoluta e desesperadora. O outro caminho parecia coberto de espinhos e dificuldades desde o começo, cheio de desafios que testariam sua fé, mas no final havia uma porta dourada resplandecente. Essa porta tem seu nome gravado em letras celestiais, e a chave que a abre é sua decisão neste exato momento. O mundo que você conhece está prestes a mudar drasticamente. Há uma guerra espiritual se aproximando. Não uma guerra de espadas que você pode ver com os olhos físicos, mas uma batalha de vontades, de identidades, de almas lutando desesperadamente por seu lugar no universo. E se você não estiver na sua posição correta quando isso acontecer, o equilíbrio cósmico se romperá de forma irreversível. Eu não vim até você apenas para alertá-lo sobre perigos iminentes. Vim para revelar que você faz parte do exército oculto do Criador. Você não nasceu simplesmente para sobreviver aos dias, pagando contas e cumprindo obrigações rotineiras. Nasceu para libertar outras pessoas, para abrir portas espirituais que estavam trancadas há gerações inteiras, para quebrar maldições que passaram de família em família, para falar com a autoridade celestial sobre situações que parecem impossíveis. Mas se ignorar esta voz que está falando diretamente com sua alma agora, outras pessoas serão chamadas para tomar seu lugar nessa missão sagrada. E não porque sejam superiores a você ou mais dignas, mas porque você escolheu não responder quando foi chamado pelo seu verdadeiro nome. Querido filho, querida filha, eu esperei por você durante tanto tempo. Gritei seu nome no meio de tempestades sobrenaturais que você nem imagina que existem. Derrubei muralhas espirituais apenas para que conseguisse me ouvir. Queimei minhas asas angelicais em batalhas ferozes para desviar flechas demoníacas que vinham direto para sua alma. Não me abandone agora, que chegamos ao momento decisivo. E se esse movimento espiritual tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em Valeu demais. Esse gesto fortalece essa corrente de luz
e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas, que assim como você, também estavam no limite. Eu não possuo um coração humano como o seu, mas se possuísse, estaria completamente despedaçado neste momento. Porque desta vez não é uma representação simbólica, desta vez não é uma metáfora espiritual, desta vez é uma decisão definitiva e irreversível. Se você escolher me ignorar mais uma vez, não serei eu quem se afastará por vontade própria. Será a própria eternidade fechando uma porta pesada atrás de você. E quando o silêncio espiritual tomar conta das suas noites mais solitárias, não será um vazio comum o que você sentirá. Será o eco da minha voz que não conseguirá mais entrar no seu mundo, que não terá mais permissão para alcançar seus ouvidos. Agora chegou o momento da sua escolha final. Você vai me ignorar mais uma vez? Vai fechar seu coração para esta palavra que atravessou dimensões para chegar até você? Ou vai me permitir permanecer ao seu lado? Vai deixar que eu continue sendo seu escudo invisível, seu protetor incansável, seu guardião fiel? Porque se escolher me deixar partir, meu amado, não serei eu quem se afasta por vontade própria, mas a eternidade mesma, selando uma porta atrás de você. E quando o silêncio se apoderar das suas noites, quando a solidão espiritual se tornar insuportável, não será vazio o que você ouvirá. Será minha voz que já não poderá mais entrar. Escreva nos comentários: estou protegida por forças invisíveis que trabalham a meu favor. Essa declaração sela sua nova jornada espiritual e confirma sua decisão de permanecer conectado com o plano superior. Miguel não partiu ainda, mas está prestes a abrir suas asas. A decisão final é completamente sua. E eu quero que saiba uma coisa: não importa quantas vezes você me ignorou no passado, não importa quantas oportunidades você desperdiçou, neste momento ainda há tempo. Ainda há uma porta aberta. Ainda há uma chance de recomeçar. Mas esta é realmente a última. Depois desta conversa, se você escolher o silêncio, se decidir continuar ignorando os sinais celestiais, então respeitarei sua decisão. Porque o amor verdadeiro não força, não obriga, não manipula. O amor verdadeiro oferece, espera, e quando necessário se afasta com dor no coração. Obrigado por ter escutado até este ponto final. Isso já demonstra que ainda existe uma centelha de fé dentro de você. Ainda há uma parte da sua alma que reconhece a voz do céu. Te amo mais do que você compreenderá jamais. Por favor, não se vá. Ainda não soou a última trombeta que anuncia o fim dos tempos. E agora, minha família espiritual querida, chegamos ao fim desta jornada juntos. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma especial, se você sentiu que não foi coincidência ter chegado até aqui, eu gostaria muito de conhecer sua história. Nos comentários, compartilhe comigo. O que esta conversa despertou em você? Que sinais espirituais você tem percebido na sua vida? Como você tem sentido a presença do divino no seu dia a dia? Porque aqui não é apenas uma comunidade online comum. Somos uma família espiritual unida pela fé, pelo amor e pela busca sincera por uma conexão mais profunda com o sagrado. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Seu testemunho pode acender a chama da esperança em alguém que estava quase desistindo. Conte-nos também, depois de ouvir esta mensagem, o que mudou no seu coração. Que decisões você está tomando para fortalecer sua vida espiritual? Queremos caminhar juntos nesta jornada de despertar e transformação, porque unidos somos mais fortes e juntos podemos iluminar caminhos para quem ainda está perdido na escuridão.